Salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de Geografia. O nosso tema hoje é o Oriente Médio, capítulo 7 do nosso livro, um tema um pouco mais extenso, né, devido às particularidades geopolíticas da atualidade, a geografia, a questão histórica do Oriente Médio, os conflitos históricos. Então nós vamos dividir esse capítulo em três partes, três videoaulas, a primeira hoje, das páginas 142 até a página 150. Iniciando então com características básicas do Oriente Médio, características, né, que todos devem conhecer do Oriente Médio. Primeiro, que é uma região estratégica situada entre a Europa, a África e a Ásia. O Oriente Médio é um nome dado pelos europeus, pois o Oriente Médio fica a leste da Europa, né? Oriente significa leste. Mas para a geografia asiática, para a regionalização do território asiático, o Oriente Médio fica a oeste da Ásia, então corresponde à chamada Ásia Ocidental. Uma região muito rica em termos culturais, várias etnias, vários povos desde a antiguidade habitam o Oriente Médio. Turcos, persas, árabes, judeus, cipriotas, curdos, dentre outras nacionalidades, há muito tempo vivem nessa região do mundo. Uma região que é extremamente rica em petróleo e gás natural. Estima-se que metade das reservas de petróleo do mundo estejam situadas no Oriente Médio. Um terço das reservas de gás natural, aproximadamente, situadas também nessa região, mas a região sofre com a escassez hídrica. Menos de 1% da água encontrada no mundo, água doce, está no Oriente Médio. Isso é um elemento a mais ali nos conflitos que marcam a história e a geopolítica dessa região. Tensões e conflitos muito antigos, desde a antiguidade você verifica, né, certas animosidades, conflitos ali territoriais. Nos últimos tempos, alguns conflitos persistem, né? O histórico conflito entre árabes e israelenses, recentemente a Guerra da Síria, que já perdura por 10 anos, Guerra Civil no Iêmen, né? A Primavera Árabe de 2011, então são vários os conflitos que você pode detalhar nessa região, inclusive a presença de grupos extremistas, né? Como o conhecido Estado Islâmico, a Al-Qaeda, né? Grupos que têm aí uma trajetória de terrorismo ao longo da sua existência. Muito bem. Além disso, contribuem para os conflitos dentro do Oriente Médio os interesses estrangeiros, né? Principalmente em torno do petróleo. Vamos lembrar que o Oriente Médio ele praticamente se formou com essa configuração territorial depois da Primeira Guerra Mundial. Desde a Primeira Guerra Mundial, essa porção da superfície terrestre vem se alterando. Lembrando que até o fim da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era praticamente uma possessão do Império Turco-Otomano, com o Império Persa, onde é hoje o Irã, dividindo ali território. O Império Turco-Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial e ficou restrito basicamente à Turquia, um dos países do Oriente Médio que tem terras na Europa, né? Um país euroasiático. Uma pequena parte da Turquia, a cidade de Istambul, a antiga Constantinopla, está na parte europeia. O restante do território todo na Ásia. Perfeito? Um outro país também que estende-se por dois continentes e tem partes no Oriente Médio é o Egito. O Egito é um país tipicamente árabe, de religião muçulmana, possui a península do Sinai, que é uma passagem da África, uma conexão da África com o Oriente Médio e com a Ásia. A península do Sinai é a parte egípcia asiática. O restante do território, inclusive, né, o longo rio Nilo, encontram-se na parte africana. A área aproximada do Oriente Médio corresponde a 7,2 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho relativamente aproximado da Austrália. A Austrália é um pouquinho maior que o Oriente Médio, para que a gente possa comparar em termos de tamanho. A população que vive no Oriente Médio corresponde a 270 milhões de pessoas. Os dois países mais populosos, o Irã e a Turquia. Os dois menos populosos, dois países pequenininhos, grandes produtores de petróleo, situados ali no Golfo Pérsico, o Bahrein e o Catar. Certo, gente? É uma questão também importante quando a gente avalia as rendas per capita dos países do Oriente Médio, como nessa tabela, a gente percebe alguns países apresentando elevada renda per capita. Por exemplo, a Arábia Saudita, 55.560 dólares em 2016. Bahrein, 44.690. Olha o Catar, 124.740 dólares de renda per capita. E tu pensa que esses países são super desenvolvidos. Na verdade, isso não acontece. Há uma concentração de riqueza muito grande nesses países. A maior parte da população vive muito mal, tem um padrão muito baixo de vida, mas uma elite, que geralmente é a elite que comanda o país
e que acaba controlando as reservas de petróleo, as chamadas monarquias petrolíferas, embora existam regimes variados no Oriente Médio, essas famílias geralmente são aquelas mais abastadas, as milionárias, enquanto o povo vive na míngua. Então essas rendas per capita não condizem necessariamente com a realidade socioeconômica do Oriente Médio. Então tu vê ali, por exemplo, o IDHs, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede lá a saúde, a escolaridade, né, e a renda per capita da Arábia Saudita, do Bahrein, do Catar, são extremamente altas, né, Emirados Árabes Unidos, mas são países que concentram muita renda e muita riqueza. Então, boa parte da população desses lugares vive em péssimas condições ou em precárias condições de vida. Então, esses dados, eles muitas vezes mascaram a realidade socioeconômica desses países, ok? Então, aqui a gente também vê uma outra questão importante, que são as reservas de petróleo, né? A gente está vendo um planisfério, o petróleo no mundo em 2017. Os países árabes, os países do Oriente Médio, eles são conhecidos mundialmente como grandes produtores de petróleo, notavelmente a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos, né? A Arábia Saudita se coloca aí hoje como a segunda maior produtora de petróleo. Na verdade, ela tem capacidade para ser a primeira produtora de petróleo. Ela não produz tudo que ela pode, em virtude justamente de controlar os preços, né? Diminuir a oferta para que o preço ele suba. A gente viu aí algumas situações com o petróleo esse ano, há pouco tempo atrás, em que o petróleo caiu muito em termos de valor, justamente porque os países árabes organizados na OPEP, né, e a Rússia não se entenderam com relação a acordos internacionais. Somado a isso, é claro, a própria crise derivada aí da pandemia do coronavírus. Certo, gente? A OPEP ela é uma organização fundada em 1960, ela tem poder sobre o mercado de petróleo, ela é quase um cartel. Um cartel ele define preços e produção, cotas de preços, cotas de produção, melhor dizendo, e o preço do barril no mercado internacional, só que desde os anos 90, Estados Unidos, Rússia, Canadá, China, México, Brasil, Venezuela, dentre outros países do mundo, passaram também a produzir grandes quantidades de petróleo e, de certa maneira, diminuíram a dependência que o mundo tinha do petróleo do Oriente Médio. Então a OPEP ainda é uma organização internacional extremamente importante, mas que nos últimos tempos perdeu um pouco de peso nas questões que envolvem o petróleo mundial. Perfeito? Muito bem, aqui é aquela tabela que a gente já tinha visto, né, com alguns dados muito interessantes com relação a tamanho e território. O maior país do Oriente Médio é a Arábia Saudita, um país com uma extensão territorial muito grande, muito interessante, né, tem o tamanho da Groenlândia, mais ou menos, para que você possa comparar com alguma coisa, 2,1 milhões, melhor dizendo, de quilômetros quadrados, e o menor país do Oriente Médio é o Bahrein, que tem ali 770 quilômetros quadrados de área. Dá uma soma aí de mais ou menos Florianópolis e Palhoça, somando as duas, Floripa e Palhoça juntas, são maiores que Bahrein ou tem o tamanho equivalente, certo, gente? Aqui então a gente faz aquele primeiro pit stop, uma revisãozinha básica, página 145, são alguns exercícios que a gente tem no nosso livro. Vou corrigir esses com vocês e os outros ali eu vou deixar como tarefa para que vocês possam estar fazendo em casa também, uns ali da página 147 e 148. Primeira questão, explique por que o Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo. Bom, primeira coisa é que ela está no centro, né? A gente explicou isso no início da aula, ela está bem na convergência de 3 continentes do velho mundo, a Ásia, a Europa e a África. Além disso, possui metade, mais ou menos, aí das reservas mundiais de petróleo e aproximadamente 30% de gás natural, ou seja, duas fontes energéticas extremamente importantes. O petróleo ainda é a principal fonte de energia do mundo, e o gás natural vem crescendo em participação na matriz energética mundial. Segunda questão, qual é a situação do Oriente Médio do ponto de vista das desigualdades sociais? A gente viu ali, né, que alguns países têm elevado PIB, elevada renda per capita, mas que, na verdade, esses dados mascaram uma desigualdade socioeconômica, porque essa riqueza ela é muito concentrada nas mãos de poucos, né? Então, os países do Oriente Médio, embora apresentem lá rendas per capita, como a gente viu do Catar, né, 124 mil dólares, essa riqueza não vale para todos, né? Nem todos os cidadãos do Catar recebem esses valores anuais de renda. Vamos lembrar também que esses países, essas monarquias petrolíferas ascendentes, né, que passaram a crescer economicamente nos últimos 30 anos, mais ou menos, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, a própria Arábia Saudita, são países aí que empregam muita mão de obra estrangeira, e os estrangeiros nesses países, né, recebem salários muito baixos, embora esses salários sejam baixos nesses países, seriam maiores do que, por exemplo, na Palestina, no Sudão, no Afeganistão, no Paquistão, lugares da onde vêm esses imigrantes para trabalhar na construção civil
ou na economia petrolífera. Muito bem, questão 3, em dupla, aí você vai pensar a dupla que você quer juntar, aí você mesmo, né? Você e chamar os pais para participar das aulas, para ajudar a responder as questões, você e Deus, né? Enfim, então em dupla comentem a situação do Oriente Médio, você pode comentar individualmente também, fique bem à vontade, tá, gente? Não vai sair na rua fazer isso. Comentem a situação do Oriente Médio no que diz respeito às reservas naturais de petróleo e de água. Já respondeu basicamente isso, né, galera? Abundância de petróleo, escassez de água. Esse é o grande contraditório, né, a grande contradição que vive o Oriente Médio. Muito petróleo, só que o petróleo não dá para beber, né, gente? Petróleo é para produzir energia. A água já dá para beber e produzir energia. Olha que interessante. Tá? Então, menos de 1% das reservas de água doce do mundo estão no Oriente Médio, mas, né, metade do petróleo também se encontra lá. Então, é uma certa contradição aí que existe no Oriente Médio com relação às suas riquezas naturais. Com base nos dados da tabela, né, do quadro, daquela página anterior que a gente já tinha visto, né, e tal, é possível verificar a existência de grandes disparidades regionais? Sim, existem países muito ricos, às custas do petróleo, inclusive, a Arábia Saudita, o próprio Kuwait, né, o Catar, o Bahrein, que a gente citou agora há pouco, os Emirados Árabes Unidos, né, Dubai, que é um dos Emirados, dos 7 Emirados que formam, né, o país. Esses países são muito ricos, embora ocorra a concentração de riqueza, que a gente já explicou e tal, mas quando eu olho para esses países e comparo, por exemplo, com a Síria, que vive uma guerra civil sangrenta há 10 anos, que produziu já 5 milhões e meio de refugiados, quase 1 milhão de mortos, país que não consegue nem produzir dados estatísticos, né, há 10 anos, porque não tem como fazer isso, não dá para estimar, né, como está vivendo hoje, claro que vive mal, mas com dados socioeconômicos não dá para estimar, fazer estatísticas na Síria sobre o comportamento populacional. O Afeganistão, que é uma borda, né, na periferia ali do Oriente Médio, em direção ao Sudeste Asiático, também um país com terríveis problemas socioeconômicos, país muito pobre, né, sempre ranqueado lá, o próprio ranking de IDH sempre muito mal colocado. A Palestina, que não é um país independente, é um Estado observador da ONU, alguns países até reconhecem a independência da Palestina. A Palestina também é um lugar bastante pobre, né, principalmente na faixa de Gaza, que é uma região ali desconecta, né, descontínua do seu território. A Palestina é formada por 2 territórios, Cisjordânia e faixa de Gaza. Vamos relatar isso com mais detalhes na próxima aula. Então, aqui está a resposta da 3, que o professor esqueceu de passar, e aqui também chegando a resposta da 4, que nós, inclusive, já tratamos aqui. E aí, na sua opinião, a resposta pessoal, com base no que você aprendeu até agora, qual seria o motivo da falta de alguns dados relativos à Síria e à Palestina? Então, mais ou menos isso que a gente estava explicando, né? A Síria vive uma guerra sangrenta de quase 10 anos, iniciada no final de 2010 e início de 2011. Né? Então, é uma situação muito complicada, para que possa produzir qualquer tipo de dado, né, socioeconômico, renda per capita, a estimativa, a expectativa de vida, escolaridade, essas características, essas nuances da vida social e econômica, elas simplesmente não podem ser medidas nesse momento por uma série de restrições. O país está ocupado por grupos que são a favor do próprio presidente, grupos contrários, grupos terroristas, extremistas. Isso a gente vai detalhar também lá na frente. Então não tem como produzir estatísticas com relação à Síria. E a Palestina, né? Ele também vive aí conflitos constantes com Israel e não é um país de fato independente. Então, também ali faltam instituições, órgãos talvez que possam estar criando essas estatísticas e produzindo esses levantamentos aí, né, sobre a realidade socioeconômica do povo palestino. Mas sabe-se que o povo palestino vive, né, também dificuldades grandiosas. Muito bem. Aqui nós temos os aspectos físicos do Oriente Médio, as características gerais, assim, do ponto de vista natural, né, físico. A gente percebe que pelo mapa, um mapa de altimetria, que as partes mais altas do relevo do Oriente Médio estão nas porções mais ao norte, lá no deserto, nos planaltos do Irã e da Turquia, uma região de choque de placas tectônicas, inclusive é comum terremotos de magnitude média até alta nessa região, principalmente no Irã. Então ali nós temos né, o planalto da Anatólia, na Turquia, aquela região que envolve ali o Monte Elbrus, né, na fronteira turca com o Irã também é outra questão importante. E o Hindu Kush, que é uma cordilheira que se estende pelo território afegão em direção à Ásia, também uma seção de montanhas muito altas. Mas boa parte do relevo do Oriente Médio é um relevo mais baixo, composto por planaltos erodidos
e por planícies como a planície da Mesopotâmia, essa área em verde mais destacada no mapa, né? Em direção ao Oriente Médio, a gente tem planícies mais extensas, mais alargadas, perfeito? A planície da Mesopotâmia é banhada pelos dois principais rios da hidrografia do Oriente Médio, que são o rio Tigre e o Eufrates, inclusive rios que banhavam ali a Mesopotâmia antiga, a civilização mesopotâmica que hoje corresponde ao território do Iraque, certo, gente? Outro rio importante nessa composição física do Oriente Médio é o Rio Jordão, um rio sagrado para os cristãos, inclusive, né? Só para a gente lembrar, existem outros acidentes interessantíssimos, como o Mar Morto, que é a maior depressão absoluta do mundo, né? Nós temos o Golfo Pérsico, que é uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo. Parte da produção do Oriente Médio sai pelo Golfo Pérsico. Nós temos o Mar Vermelho, separando a Península Arábica da África. Então são vários e vários, né, acidentes geográficos ali interessantes nesta região do globo, perfeito? Então, seguindo adiante, nós temos aqui também ainda o relevo, né? Falando do relevo e clima, na verdade, né? Aqui na imagem montanhas do Planalto do Afeganistão, no Hindu Kush, né? Montanhas bem elevadas, formadas pelo choque tectônico também. Falamos das planícies, principalmente a mesopotâmica, onde vários gêneros agrícolas são cultivados, como o arroz, o trigo, cevada, o algodão, que são os principais cultivos do Oriente Médio. Região de clima desértico, né? O clima subtropical mediterrâneo ocorre em alguns trechos do litoral mediterrâneo. Então, no Líbano, né, no trecho costeiro da própria faixa de Gaza, né? Então a gente vai ter da própria Síria, né? Nós vamos ter ali um clima um pouco mais ameno, um clima um pouco até mais úmido, né? Em virtude da presença do mar Mediterrâneo, das proximidades com o mar Mediterrâneo. Vale lembrar que o clima mediterrâneo ele possui verões mais secos e quentes, muito quentes nessa região, e os invernos são mais úmidos, né? Então chove um pouquinho mais nessas porções litorâneas do Oriente Médio. Perfeito, gente? Uma coisa importante também que a gente deve considerar na geografia do Oriente Médio são os processos que levam à formação do petróleo, né? A geologia do Oriente Médio ela é formada por bacias sedimentares. As bacias sedimentares são justamente aquelas bases geológicas, estruturas geológicas que assentam o relevo, mas elas são formadas basicamente por deposição de restos marinhos, de restos de plantas, de restos de animais, né? Então, as bacias sedimentares elas são pontos de acumulação. Nesse caso do Oriente Médio, né, a gente vê aqui no mapa uma estrutura que chama-se anticlínio, que é justamente essas ondulações que a gente vê no perfil, elas são provocadas pela pressão de duas placas tectônicas que comprimem a crosta. Só que nesse caso específico, é como se o Oriente Médio ele tivesse formado uma grande bacia rasa de sedimentos que foram sendo acumulados, foram sendo soterrados com o passar do tempo. E com o passar do tempo houve uma decomposição desse material orgânico que virou o petróleo, se transformou no petróleo ou em gás natural, né? Então essa pressão exercida pelas placas tectônicas contraiu nesse espaço, formou uma bacia de deposição, uma bacia mesmo como a gente imagina, bacias, enfim, e essa região ela foi sendo então preenchida com esses restos animais, com esses restos, né, da vida marinha de ambientes passados. Perfeito, gente? Para entender essa lógica, obviamente que eu tenho que levar em consideração que a Terra, a crosta terrestre, ela se movimenta o tempo inteiro, né? Então, ao longo de milhões de anos, essa bacia petrolífera, essas bacias sedimentares ricas em petróleo e gás natural, elas foram se formando, correto, gente? Muito bem. Então a região ali do Golfo Pérsico, né, da planície da Mesopotâmia, na foz ali do rio Tigre e Eufrates, a própria Península Arábica são as regiões aí onde esse anticlínio se formou e houve então a concentração, a deposição e a formação desse petróleo e desse gás natural. Bom, aí para nós encerrarmos então essa primeira parte, né, a partezinha final, nós vamos aqui rapidamente dar uma olhadinha nas questões das páginas 147 e 148. Né? Então, essas questões eu quero que vocês deem uma olhadinha em casa, ali com atenção, a relação entre clima, relevo e ocupação humana no Oriente Médio. Sim, há uma relação, obviamente, né? Relevos mais planos, climas mais amenos favorecem a ocupação humana. Né? Regiões montanhosas, regiões de clima climas muito extremos dificultam a ocupação. Vale lembrar que o Oriente Médio é uma região de climas áridos na sua grande imensa maioria, né? Mas os dois países mais populosos estão na vertente mais ao norte, onde a aridez ela é um pouco
menos sentida, ou pelo menos as temperaturas variam um pouco ao longo do ano e você não tem só a secura o tempo inteiro, né? Então a questão 2 ali explica a relação existente entre a estrutura geológica do Oriente Médio e a presença de petróleo, acabamos de explicar. Vou deixar as respostas aqui para vocês, bonitinhas, ó, a formação de hidrocarbonetos. O que é hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto, ele é justamente o petróleo, o gás natural que se forma em bacias sedimentares, tá, gente? Então isso aqui é a página 147, vocês podem refazer, as respostas estão aqui, façam com atenção. Na página 148, citar alguns países do Oriente Médio que são grandes exportadores mundiais de petróleo. Então a gente cita ali a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, Catar. Existem países que produzem menos, né? Por exemplo, Oman, Bahrein, são economias ali que, claro, tem uma certa... O petróleo tem uma importância muito grande, mas que produzem menos que esses outros países que eu citei. Esses países, inclusive, são membros da OPEP. Aí, na sequência, quais são os países do Oriente Médio industrializados que não dependem de petróleo? Israel e Turquia, que tem um cenário industrial um pouco mais desenvolvido, né? Uma indústria mais diversificada, são vários ramos industriais, metal mecânico, a produção naval, metalúrgica. Então, são países com um nível de desenvolvimento industrial um pouco mais avançado, né? Mais à frente. E a questão 3, há uma forte relação entre a religião e o regime político em alguns países do Oriente Médio. E aí a gente até não tratou muito dessa questão, mas a gente pode responder que sim. A gente vai tratar disso nas próximas videoaulas, porque a parte do Oriente Médio que vai juntar, né, vai conectar essa parte de religião, território, guerra e política, a gente vai ver ainda. Mas sim, a gente pode responder que sim, a religião é um forte componente na vida política dos países do Oriente Médio, né? Boa parte dos países eles são geralmente ali monarquias, né, enfim, que tem um componente islâmico muito forte na composição política, enfim, vamos dar um exemplo clássico, né, o Irã. O Irã é um estado teocrático, né, ele tem lá o seu presidente, mas ele é governado pelo Ayatollah, que é um representante de Alá na Terra, desde a Revolução Islâmica de 79, que a gente vai falar um pouquinho também sobre essa Revolução Islâmica lá na frente, tá certo, gente? Então, por enquanto é isso, né, essa primeira parte do nosso conteúdo, páginas 142 a 150. Próximas 2 videoaulas continuam sendo ainda sobre o Oriente Médio, porque realmente tem muita coisa para ver. Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.